Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aí pelo canal 15 da NET, a nova TV Destaque. Afinal, Guarulhos se vê aqui, né? Quero te agradecer, muito obrigada pela tua audiência, pela tua participação também nas redes sociais. Estamos ao vivo pelo facebook.com/tv.destaque, onde você pode mandar sugestões, críticas, por que não? Mande o seu comentário também, porque hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico. Já já eu conto para você qual é o assunto. E você também que nos acompanha pela página do programa, muito boa tarde. Lá você assiste os bastidores, não é a live oficial, não. A live oficial está na página da TV Ponto Destaque. É lá que você comenta, é lá que você deixa o seu recadinho, é lá que você participa. Quero agradecer também a Fique Bela Moda Plus Size, que me veste sempre para os programas. Gostou desse look aqui? Então, vai até a página do facebook.com/Fique Bela Moda Plus Size, escolhe o melhor look, que a Estênia, ela manda entregar diretamente na sua casa. Ou se você é da região de São Bernardo do Campo, vai até a Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1257, loja 43, e vai lá, escolha o seu look. Ela inaugurou também uma loja recentemente, que daqui a pouquinho a gente vai estar passando o endereço para você, porque eu esqueci de anotar. Estênia, não fica brava não, viu? Que é cheio de coisa assim, programa ao vivo é assim mesmo. Eu acabei esquecendo de anotar a segunda loja, mas é só você procurar o Facebook, que você já vai ver onde fica a loja mais próxima. Bom, eu vou apresentar para vocês aqui, está sentadinho do meu lado esquerdo, o Marcelo Galante. Ele que é mestre hipnoterapeuta, ele também é empresário, fundador do Instituto Eurotraining Brasil 2008, um dos melhores centros de capacitação profissional de hipnose e PNL da atualidade. É programador mental e hipnoterapeuta, com formação internacional em hipnose. Hoje, considerado uma das maiores referências na área de hipnose terapêutica da América do Sul. Então, quero agradecer a tua participação em nosso programa, te desejando uma boa tarde. Olha, ele veio lá de Praia Grande. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Bom, a gente já estava soltando aí pelas redes sociais, Marcelo, que você estaria aqui, que a gente ia abordar o tema sobre hipnose e hipnose também terapêutica, né? Clínica, na verdade, né? Isso. Então, eu gostaria, a primeira pergunta, que eu acho que é a primeira pergunta básica que todo mundo faz, o que é hipnose? Então, vamos lá, vamos explicar e tirar esse misticismo que existe, né? Hipnose, assim, eu vou resumir de uma forma muito fácil para você entender, para os seus telespectadores, né? Hipnose é uma técnica de comunicação onde a base é a sugestão. Ou seja, se você aceitar a sugestão, tudo vai funcionar de uma forma tranquila. Se de repente você falar assim, não, isso eu não quero, nada vai acontecer. Então existe uma mística muito grande, a mídia faz isso, né? Onde hipnose é domínio de mente, onde você vai descobrir a senha do banco, você vai contar os seus segredos mais íntimos. Se fosse isso, estava todo mundo rico, não é verdade? Eu estava rico. Não ia precisar trabalhar, não ia né? precisar. Então isso é uma mística muito grande, então as pessoas confundem. Então, de repente, se a pessoa for procurar na internet, tem lá a definição assim, hipnose é um estado alterado de consciência. Eu não gosto da palavra alterado, porque alterado dá aquela noção de, é meio falsificado, é meio, né? Eu uso a palavra assim, hipnose é um estado dissociado de consciência, ou seja, o tempo inteiro você está consciente. Então não tem aquela coisa que a gente pensa que a pessoa dormiu não. E ali ela está inconsciente, você pode tipo fazer qualquer coisa com ela. Não, existe. Ela está consciente, ela sabe o que está acontecendo. De tudo que está acontecendo. Não tem, agora você está sob o meu domínio, você vai pular a janela ou você vai fazer coisas erradas. Não existe isso. Não existe isso. As pessoas te procuram, a primeira pergunta é essa, né? Se ela vai ficar inconsciente ou se tem riscos na hipnose também? Tem. Risco de vida. Tem. Um exemplo, se a pessoa ela tem algum problema, vamos supor cardíaco, alguma coisa, e você vai resgatar dela esse problema, pode ocorrer alguma coisa desse tipo? O que eu costumo falar é assim, não tenha medo da hipnose, tenha medo do hipnoterapeuta.
Porque hoje em dia surgiu, deu um boom gigantesco da hipnose. Você clica na internet, você vê um monte de assunto, um monte de gente falando besteira, um monte de brincadeira que eu acho assim, não faz sentido algum, né? E através da hipnose você vai acessar o quê? O inconsciente da pessoa. E se você não está preparado para uma coisa chamada abreação, ou seja, é uma reação negativa que o inconsciente vai aflorar, né? E a pessoa começa a entrar em desespero, chorar, ter uma aceleração cardíaca. E aí, de repente, a pessoa que está... Não estou dizendo nem profissional. A pessoa que está não tem o controle brincando, da situação. Ela fala assim, caramba, o que eu fiz? Mas vem cá, você falando dessa forma aí para o pessoal que está aí de casa. Então, qualquer pessoa, ela, vamos dizer assim, ela pode brincar disso. Então, ela pode levar a pessoa a resgatar algum problema, algum fato, seja por vídeo ou porque ela viu na internet as técnicas e não sabe usá-las adequadamente, por isso que existem cursos, até você dá esses cursos, Exatamente. não é verdade? Então, corre o risco da pessoa que está sendo hipnotizada, no caso, ao paciente, de entrar num transe e não voltar. E aí? Na realidade, é importante até você, com todo o respeito da palavra, como leiga do assunto, você está colocando palavras específicas que as pessoas muitas vezes utilizam no dia a dia. Você falou assim, não voltar. Na realidade, não existe isso, porque... Porque ela não vai? Ela não vai. Como é que ela vai voltar de um lugar que ela não foi? Ela está totalmente consciente. Mas quando você acessa o inconsciente de uma forma consciente, e eu posso te dar um exemplo agora, eu vou acessar seu inconsciente de uma forma consciente. Você consegue lembrar o nome de uma professora sua da infância? Lembro. Um amigo da infância? Lembro. Ou seja, você foi buscar informação... Resgatei lá atrás. Resgatou lá atrás. Esse nome para você agora não faz sentido nenhum. A vida está seguindo, mas você foi buscar informação. Dentro do contexto, você está consciente do que você foi buscar. Na hipnose é a mesma coisa. Só que o foco principal é você trabalhar com a terapia para eliminar medos, traumas, fobias, inseguranças. Mas então, geralmente as pessoas, ela não se lembra do medo. Um exemplo, eu tenho muito medo de altura, de elevador e de tomar a medicação. Seja ela, se for pequenininho, eu já acho que vai para o pulmão. Se for grande, eu já acho que parou aqui. Então, eu tenho uma fobia em tomar o remédio. Isso eu já sei que eu tenho esse medo. Mas é aquela pessoa que ela tem um medo, seja insegurança de falar em público, ou de estar perto de pessoas, ou até mesmo a síndrome do pânico. Um Sim. exemplo. Ela não sabe de onde veio. Como que você consegue ir resgatar isso? Então, dentro do nosso cérebro, nós temos o que chamamos de consciente e inconsciente. O inconsciente é infinitamente maior do que o com. Só que eu brinco, né? Eu tenho 1,91 m, eu falo que o baixinho ele é folgado. Então, o pequenininho, ele começa a querer bater com firmeza. Mas o que acontece? Todas as nossas informações, desde que a gente nasceu até o dia de hoje, estão registradas na nossa memória. Computador. É um computador. Está ali armazenada. E assim, às vezes um trauma ou uma crença, e quando a gente fala em crença, não tem nada com religião, até porque a hipnose não tem religião ligada com Não tem essa isso. coisa de espiritismo? Abaixou o espírito dormiu. Não. O espírito A hipnose, ela não tem nada associado Mas com como é que religião. a religião ela vê isso? Eis um grande problema, né? Eu costumo usar o termo... acaba sendo meio pejorativo, mas se a gente pegar a base dele, vai entender. As pessoas, elas são ignorantes. O ignorante é no sentido de ignorar o assunto. Certo. Não sabe o que é, ouviu falar e eu vou replicar criou isso. aquela situação que não existe, Exato. porque não vai atrás. Exatamente. Então, se a hipnose ela é consciente, a pessoa faz o que ela aceita como sugestão, e eu estou ali para ajudar a eliminar um medo, um trauma, uma fobia, uma insegurança, eu acho que isso é coisa do bem. Uhum. E as pessoas falam, não, a hipnose é coisa do diabo. Então ele mudou de lado. Uhum. Porque se a gente ajuda uma pessoa a voltar a dirigir, uma pessoa que tem medo de agulha, pessoas saírem das drogas... E é possível trabalhar possível. isso? Mas isso é trabalhado junto com... Fazendo a terapia, no caso, né? A hipnoterapia, Sim, é isso? através de sessões. Mas também faz um acompanhamento psicológico? Sim. Tem toda uma junta médica para isso? Ou só Não. a hipnoterapia, ela resolve o caso de um dependente químico? Ou de uma pessoa, tanto que eu vou até, depois a gente vai entrar nesse assunto, de uma pessoa obesa, a chegar ao ponto dela fazer uma cirurgia
de balão bariátrica, vamos dizer assim, para você aí de casa entender, só com o poder da mente. A mente da gente é poderosa assim, a gente não sabe usá-la. É incrível. Eu comparo o nosso cérebro como um computador. Ele já vem formatado, tem capacidade ilimitada de memória. A gente não usa a capacidade que a gente tem, né? Mas esse é o grande problema. Você tem micro-ondas em casa? Eu tenho. Você usa o micro-ondas para fazer o quê? Para esquentar o prato de comida, alguma coisa que está gelado. E aí, que mais? Só. Uma pipoca de vez em nunca? Não faço. Só uso para esquentar alguma coisa. Se você pegar o manual, que as pessoas não leem o manual, dá para fazer pudim, dá para fazer arroz, dá para descongelar, dá para fazer um monte de coisa. Só que a maioria das pessoas vai por tentativa e erro, tentativa e erro. Por preguiça de ir lá e procurar saber. Então, o nosso cérebro ele tem uma capacidade absurda, incrível de absorção de informações. Só que como a gente veio sem manual, as coisas acontecem como tentativa e erro. E às vezes você tem, desculpa o termo, preguiça de ter o raciocínio. E você fala, fulano de tal falou, então eu vou seguir. Então a hipnose é coisa do diabo. Mas espera aí, se você ajuda uma pessoa a sair das drogas... É um dom que você tem. Não, eu falo assim, foram anos de preparo, dedicação e empenho. Quanto tempo que você estudou, ainda estuda, né? Porque Sim, todo é uma dia reciclagem, a gente está estudando. Eu trabalho com isso há 20 anos. Né? Então, sempre tem uma coisa nova, não é nada engessado. Existem N técnicas. Por exemplo, no meu curso eu ensino 24 técnicas. E é uma arte, Milena? É uma arte isso? Não se sabe... Vamos pegar a origem. Hipnos do grego, né, significa sono. E oásis do latim quer dizer ação. Não se sabe bem a origem da hipnose, mas existem pontuações de que a hipnose já existia 2.400 a.C. Ou seja, utilizavam a forma de colocar a pessoa em transe, e o transe vem do transire, ou seja, ir além, né, para ajudar na cura. Hipnose não cura ninguém. Ela ajuda no processo. Então, hoje em dia está tendo muita... a novela está passando, colocando a hipnose como concorrência do psicólogo. E não tem nada a ver. O psicólogo, se utilizar a hipnose, ele vai anos-luz na frente de qualquer profissional. Acho que não deveria de ter aí nessas faculdades agregar um conteúdo? Com certeza. Porque, na verdade, um hipnólogo, ele é um psicólogo. Eu tenho muitos alunos que estão com a mente mais aberta, vamos dizer assim, e a gente tem uma frase que diz: a mente é igual paraquedas, ela só funciona quando está aberta. Que eles pegam ferramentas de coaching, pegam ferramentas de hipnose, porque às vezes o mundo de hoje não dá para você ficar 5, 6 anos num tratamento de psicologia. E às vezes, por exemplo, eu estou atendendo uma pessoa que está indo para a 4ª semana, né, onde ela mexia com crack, e ela não está mais mexendo com crack. Tudo isso por conta através das sessões de hipnoterapia. Isso é hipnose clínica. Clínica. Que é totalmente diferente da hipnose de palco, que você vai explicar direitinho. Sim. Tem suas fases a hipnose? Na realidade, não é que tem fase, tem convergências. Então, tem gente que vai muito para o lado do entretenimento, que é o lado místico, é onde eu, particularmente, eu não gosto, né? Respeito, mas não gosto, porque é uma ferramenta gigantesca, muito potente para você brincar com algo que talvez você não esteja preparado. Exemplo, existe uma dinâmica chamada dinâmica do barquinho. E aí você simplesmente faz a pessoa dar uma oscilada postural, só que se você não estiver preparado, você fala, imagina que você está num barco, só que você não sabe se a pessoa tem medo de água, você não sabe se a pessoa tem labirintite, você não sabe se ela sofreu algum trauma na infância, dentro de um barco. Entendi. E ela surta e dá uma abreação. Mas segura aí, Marcelo, porque o primeiro bloco já voou. A gente vai para o rápido intervalo comercial, a gente vai faturar e a gente já volta. Não sai daí, hein? O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar,
a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e UniCesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. Marcelo Galante é o nosso convidado de hoje, hipnoterapeuta, e está falando um pouco a respeito de hipnose e principalmente hipnose clínica. Mas eu quero agradecer aqui Fabi Personalizados, que nos presenteou hoje com essas almofadas, com as canequinhas para os nossos convidados. Fabi, muito obrigada pela parceria, obrigada pelos presentes e em breve a gente terá novidades a respeito dessas canequinhas e almofadinhas. Um beijo para você, Fabi. Bom, Marcelo, tem perguntas de internauta, como sempre. O Eli Medeiros, ele é lá do Rio de Janeiro, ele tem duas perguntas. Uma pergunta ele sempre leva para o lado da brincadeira, mas ele sempre faz perguntas bastante sérias. A primeira pergunta, o que é real em termos de hipnose? O que é ficção, coisa de filme, em termos de hipnose? Boa pergunta. Eli, né? Eli, lá do Rio de Janeiro. Então, vamos lá, Eli. Eu tenho uma frase que eu resumo de uma forma muito simples. Tudo é hipnose, nada é hipnose. O que significa isso? A hipnose, ela é real. Só que existem o quê? Níveis de suscetibilidade, ou seja, existem alguns pequenos testes que a gente faz para saber se a pessoa ela é mais suscetível ou menos suscetível. Ou seja, qualquer pessoa, ela é hipnotizável. Qualquer uma. Qualquer uma, mesmo a pessoa falando, eu não sou hipnotizado. Qualquer uma é. Não tem essa. Só que acontece, como existem N técnicas, o que a gente sempre faz é o quê? Utilizar a ferramenta específica para que aquela pessoa entre em transe. Então, existem níveis, pessoas com uma facilidade maior e outras mais resistentes. Aí você acaba demorando 40, 45 minutos. Depende da pessoa, então. Na realidade, existe o que a gente chama da hipnose instantânea, que talvez a gente possa até fazer um exemplo com algum convidado que você chama. No último bloco a gente vai fazer, hein? Guarda aí. E tem aquela que é o lado mais ericksoniano, que é a mais tranquila, mais relaxante. Depende, uma pessoa... Mas aí você faz um trabalho antes, você vai descobrir um pouco, vai fazer uma entrevista com... É paciente que a gente pode falar? Não, paciente, eu não sou da área de saúde, então eu uso cliente. Clientes. Né? Então a gente faz uma anamnese, ou seja, são uma série de perguntas para conhecer o cliente, para poder... E de repente ali você já descobre até o... Exatamente. Mas aí, no caso, você descobriu o foco dela, o problema dela. Ela ainda, mesmo assim, ela vai passar pelo processo da hipnoterapia? Sim, sim. Porque o que acontece? A gente precisa descobrir a gênese, a origem. Então, um outro termo que as pessoas têm muito medo, e é importante falar, regressão de memória. Ah, não, ele vai dominar minha mente e vou entrar num lugar onde não posso voltar, como foi comentado aqui. Sim. Regressão de memória, se a gente pegar, fracionar essa palavra dupla, regressão é o quê? Você voltar no tempo. A pergunta que eu te fiz da sua professora, aonde você buscou isso? Na infância. No passado, então sim. Você voltou no tempo. E aonde você buscou a informação? Mas como que a pessoa ela consegue voltar até o útero? É possível? É possível. Ela volta? É A gente não lembra, a gente não consegue lembrar como que era no útero. É aquela história, o nosso inconsciente, ele eu tenho umas comparações muito bobas, vamos dizer assim, mas é fácil de entender.
Eu comparo o cérebro com aquela esponja da Scott Bright. Fiz a propaganda, tudo bem, vai. Aquela verde, né? A verde e amarelinha. Sim. Se tem um pouco de água aqui, se você colocar, ela vai absorver. E o cérebro absorve tudo. Por isso que a gente precisa tomar muito cuidado com as crenças. O cérebro é uma esponja. Exatamente. É exatamente isso. Eu falei para você que meu cérebro é uma esponja. Você não acreditou? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente fala. A gente só absorve coisa ruim? O ser humano é negativo, por si só. E eu tenho uma frase que eu sempre uso e vou deixar aqui. Eu sempre falo, coisas boas estão acontecendo e só vai melhorar. Isso aí, ó. E tem outra pergunta do Eli. O Eli sempre com as gracinhas dele. Eli, ó, você vai ver só, viu? Depois eu te pego de jeito, viu? Eu tenho uma amiga que tem um trauma e um complexo em relação ao tamanho do quadril dela. Ela acha o quadril dela super enorme e não mostra as roupas de costas de jeito nenhum por causa do quadril. Essa minha amiga, se for hipnotizada, ela perde esse trauma, esse complexo, o quadril dela... E para mostrar o quadril de costas e as roupas, foi isso que ele quis dizer. Oi, Eli. Então, a primeira coisa... Isso não é trauma, isso aí ela está vigiando, ela não quer mostrar. A primeira coisa que tem é saber se ela quer. Se ela não quiser, não tem o porquê, motivo em insistir. As pessoas têm que entender que ela tem que se sentir bem com que... À vontade, ela né? Está ali. Mais uma pergunta. O Antônio Barros, ele disse, uma vez eu vi uma matéria na TV sobre o uso da hipnose para parar de fumar. Isso é verídico? Sim. Olha totalmente só. verídico. A Patrícia Braga, ela disse, eu sinto uma tristeza ao ver casas muito antigas. E como se eu já estivesse estado naquele lugar. A hipnose nos mostra o porquê tivemos esse procedimento, ou se em outras vidas passamos naquele lugar. Eu tenho muitas curiosidades. Então, vamos lá. Se ela passa próximo de uma casa antiga, ela tem o quê? Um comportamento que para ela é negativo. Então ela precisa o quê? Entender se esse comportamento ele vem se repetindo sempre quando ela passa em casas antigas, ou se de repente ela trazer para a consciência se esse comportamento acontece com outras situações. Né? Se isso incomoda ela profundamente, dá para você fazer uma regressão de memória para trabalhar com o quê? Com o comportamento dela, com a sensação que ela está tendo. Né? Ela comentou sobre vidas passadas. Isso é um assunto bem delicado, porque trabalha com crença. Aí já é complicado, né? Entendeu? Então, eu não posso... Eu tenho uma frase dentro dos meus cursos que eu digo assim, eu não sei até onde o seu inconsciente vai te levar, mas até onde ele for, eu vou estar com você. Que bacana. Independente se eu acredito ou não acredito, vamos supor que eu não acredite. Né? Mas já aconteceu numa regressão? Já. A pessoa ir além do útero? Já. Como que pode, então? Então, mas aí que tá, eu não posso julgar isso. Então, por exemplo, eu estava dando um curso em Curitiba, que de repente a pessoa começou lá a falar roscovosco, loscovosco, e aí eu falei, ok, é verdade. Ela era de outro país. Onde você está? Ela falou, na Rússia. Nossa. Eu cheguei para ela e falei assim, a partir de agora, independente de onde você esteja, fale português comigo. Aonde você está? Na Rússia. Que ano? Tal. Eu precisava tratar nela o comportamento de insegurança. Então, pro terapeuta, não importa se ela está X, Y ou Z. Eu tenho que trabalhar a insegurança dela da mesma forma... Quanto tempo dura essas sessões? 40 minutos. Mas é uma única sessão? Não. Ou as pessoas têm que ir mais vezes? São 4 sessões, no mínimo, para você começar a ter resultados ali positivos. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com essa história de crença. O terapeuta, ele não, vamos supor, eu não acredito. E, de repente, você está fazendo uma sessão e você entra em vidas passadas. Aí eu viro e falo assim, olha, vamos acordar, vamos abrir o olho, porque eu não acredito nisso. Posso estar sonhando, de repente, né? A gente não sabe. Mas a mente é poderosa, né? Esse ponto eu não entro nem em discussão, porque gera uma polêmica gigantesca. Eu vou até onde a pessoa for. Eu tenho que trabalhar com o que ela veio procurar para mim. Com que ela te libera e te dá aquela liberdade para você chegar. Exatamente. Vamos ver algumas fotos do seu trabalho, Marcelo? Marcelo, nosso diretor, tá aí no ponto as fotos do Marcelo, para ele comentar? Então vamos soltar, para você comenta esses trabalhos que você faz com as pessoas. Vamos lá.
que está acontecendo Então, aí? aí é um curso que a gente fez lá no Paraguai, é um exercício de quebra de crenças, né, para você confiar nas pessoas, até mesmo com o olho fechado. Então, a gente sobe numa plataforma e ali embaixo tem um colchão, onde ela se solta. Então, eu seguro ela através de um braço até o meu limite e eu solto. E ela confia totalmente em você. Totalmente. Mas ela não sabe o que vai acontecer. Ela entra um por um dentro do salão, vendado, e ela vai acompanhando o que eu vou falando. Vamos ver mais, Marcelo. E aí, a pessoa caindo aí? Então, esse aí é um exercício de catalepsia. O que é isso? Ou seja, ela está com toda a musculatura rígida, totalmente dura. Né? É importante falar desse exercício o seguinte. Existem, vou usar esse termo, péssimos profissionais que utilizam essa técnica para fazer uma coisa chamada ponte humana. Você já deve ter visto. Tipo coloca a cabeça da pessoa numa cadeira, coloca o pé na outra, tira do meio. Então é uma tática que os mágicos usam, essa tática da hipnose? Exatamente. Só que esse exercício, a gente está fazendo ele entrar num transe muito profundo e depois desse momento, ela vai deitar num colchão no chão. Quanto tempo que uma pessoa fica assim, rígida? Não, aí é foto. Ela vai deitar no chão. Entendi. Né? Então eu deixei ela em catalepsia em pé e colocamos ela deitada, que a foto dá uma sensação diferente. Vamos ver outra. Só que tem gente, só deixa eu dar um ponto positivo. Tem gente que faz esse tipo de exercício, coloca a cabeça num ponto e o pé no outro, mas não sabe se ela tem problema na coluna. Aí sobe na barriga, quer quebrar pedra em cima. Isso acaba acontecendo microfissuras na musculatura da coluna. Você prejudica a coluna Exatamente. da pessoa levando Só para dizer, eu vou levar o louro porque eu consegui fazer isso. Olha o perigo. É perigosíssimo. Né? Mas vocês têm aí alguma associação, alguma coisa que fica em cima dessas pessoas? Não, a gente está... Não tem controle. Na realidade, a gente está brigando para ter uma regularização. E essa senhora que está gritando? Ela está gritando ali, entrando em catarse. O que é? É se livrando de todo o contexto negativo emocional. Exatamente. Ela gritando, ela está soltando, ela está se Ela está se livrando do passado dela, de um trauma que ela teve. Aí Como que você se sente nesse momento que você vê que a pessoa, ela consegue se libertar? Ali ela está liberta? Total. Ela já volta outra pessoa? Outra pessoa. Vou fazer um paralelo, né? Sabe aquela merchan que diz não tem preço? Sim. É mais ou menos isso. E aquela foto que a gente viu alguém... Esse é um exercício que a gente faz para... Deixa eu te fazer uma pergunta, vou te colocar em xeque agora. Ai, meu Deus do céu. Só pode uma. Pode fazer. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Só pode responder uma. Eu tenho que responder uma? Deus. Não responde. Não. Pessoa mais importante da minha vida? Você respondeu eu. Não. Está errado. Você é a pessoa mais importante da sua vida. Isso é verdade. E a gente não dá valor pra gente, né? Seu marido é a pessoa mais importante da vida dele, o seu filho, o seu funcionário. Eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não estiver bem comigo mesmo, nada funciona. Então esse é um exercício que a gente mostra. Se resgatar. E ela começa a olhar no espelho e conversar com ela mesma, buscar todo o processo. Vem cá, você olhando ali para a pessoa, você está hipnotizando a pessoa? Não. Olha o olhar dele pra pessoa. Que a foto, ela tem dependendo do ângulo, né? Mas ali é um momento eu estou falando com ela. Entendi. Olha, conversa com a pessoa mais importante da sua vida, perceba quais as características positivas que há muito tempo você... E para uma pessoa que é muito retraída, aquela pessoa que é muito tímida, ela consegue fazer uma sessão dessa? Porque assim, a pessoa ela é tímida, até ela chegar para você e contar os anseios dela é muito complicado, não é? Exatamente. Por isso que não é na primeira vez. Por isso que precisa ter um acompanhamento, precisa ter um preparo, saber o que realmente está fazendo. E a gente tem um vídeo, e aqui? Aqui é a cirurgia que você faz. Balão gástrico. Como assim? Eu já me interessei, porque eu sou uma plus size, né? Eu tenho um monte de medo de cirurgia. Eu tenho que eliminar mais ou menos uns 20 quilos, que eu gostaria. É possível? Totalmente possível. Numa sessão ou não? Não. É feito um pacote de 4 sessões, onde a primeira a gente faz a anamnese, explica o que é, a segunda faz... Aqui é a tua cliente. Faz o implante do balão gástrico, na terceira e tem outra eu foto trabalho... Também. Tem. Mostra aí, Marcela, outra. Olha aí, esse balão... O balão é uma bexiga. Certo. Né? Só que dentro da sessão, a gente vai fazendo você mentalizar... Meu olho até brilhou. É verdade. E aqui, nesse caso, foram
2 semanas e meia, aproximadamente, Sério? de resultado. E aí vai emagrecendo gradativamente aqui. Aí é a sessão, né? Aí é a cirurgia. É a cirurgia. Meu Deus do céu. E as pessoas emagrecem mesmo? Desde que ela queira. Tem que querer, que você falou, você não é faz nada mágica, forçado, não né? É mágica, né? Então, Olha muito, que bacana. muito É fabuloso o mundo, né? Do poder que a gente tem sobre a nossa mente, sobre o domínio. Acho que a gente precisa aprender a ter domínio O que a gente e sempre usar, fala, né? O que a gente sempre fala é, jamais subestime a sua própria capacidade. E criança? É possível hipnotizar ou não é recomendável? Porque criança também tem traumas, né? Na realidade, a hipnose ela é uma técnica que você vai utilizar de acordo com o perfil de cada um. A hipnose para criança ela não vai ser um relaxamento. Você pode hipnotizar através de um lado lúdico, através de uma forma de brincar, de ver. Um videogame, por exemplo, personagens de televisão. Então ela vai começar a se concentrar naquilo que ela realmente tem interesse. Bacana, Marcelo. Bom, a gente vai para o último intervalo. Será aquele mais didático, mais dinâmico? Será que vai acontecer alguma coisa aqui no estúdio? Será que a Bárbara vai ser hipnotizada e ela vai ganhar muitos milhões? Sei não, hein? Não saia daí, a gente vai para o rápido intervalo comercial, a gente já volta. A atenção constante na escolha e manipulação de ingredientes nobres e selecionados. O cuidado no preparo de cada item a ser servido, garantindo identidade única e exclusiva em cada lanche. A finalização de cada hambúrguer com a dedicação de uma equipe especializada. Tudo isso pensado e dedicado a um público consumidor exigente e de bom gosto, fazem da Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal a melhor opção em lanches e uma experiência gastronômica sem igual. Com uma decoração inspirada na Idade Média e figuras míticas, a casa oferece momentos marcados por uma viagem no tempo, num ambiente acolhedor e aconchegante. Seja no almoço, no jantar ou nas horas em que a vontade de um hambúrguer delicioso chegar até você, Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, sem dúvida alguma, é a melhor casa da região. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, Rua Felizarda Firmino de Andrade, 68 Guarulhos, com amplo estacionamento e espaço kids. Johnny Hudson Hamburgueria Artesanal, uma experiência única em sabor e satisfação gastronômica. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Bom, a gente já viu aqui a respeito de hipnose clínica, hipnose assim, em suas formas, em várias formas de fazê-la. Não sei se é fazê-la, porque a gente é leigo, a gente não entende muito do assunto, mas o Marcelo Galante ele está explicando direitinho. E agora a gente vai para o último bloco, que vai ser um pouco mais dinâmico, até mesmo porque eu falei para ele que é uma coisa que eu, Nete, não acredito muito por conta, principalmente das mídias, que nos mostra aí uma hipnose totalmente distorcida, porque eu acho que acaba até prejudicando os próprios hipnólogos, que leva isso como a sério, ajudando em tratamentos, seja de ansiedade,
medos, angústias, algum trauma que sofreu na infância, de repente abuso sexual que aconteceu na vida, enfim, não importa. E as pessoas acabam usando da mídia para fazer sensacionalismo e aquela hipnose de palco, né? Que é aquela coisa que você... Eu até perguntei para ele, tem essa coisa mesmo de que a gente já viu aí? Eu vou dar nome porque eu posso dar nome, né? O Fábio Puentes, que ele ia fazer aquele show, né? É um show, na verdade. Fazia a pessoa comer uma cebola achando que é uma maçã, enfim, uma coisa gostosa. Isso pode acontecer? Pode. Pode e acontece. Mas deixa eu só pontuar, né? No bloco anterior eu falei sobre níveis de suscetibilidade. Ou seja, para isso acontecer, a pessoa tem que ser muito suscetível. E eu vou fazer uma defesa, algo positivo. O Fábio Puentes tem esse estigma, né, do hipnólogo, né, o bem dormido, mas pouca gente sabe que ele faz um trabalho voluntário no Hospital das Clínicas em São Paulo, olha, ajudando as pessoas a eliminarem suas dores. Mas na televisão ele leva mais para o lado mágico da coisa, exatamente. Né? Então foi aonde talvez o nome ficou forte, mas ele trabalha muito esse lado para ajudar as pessoas também. Então, Marcelo, vamos ver esse vídeo aí, nosso querido Voz do Além, solta aí o nosso querido Silvio Santos sendo hipnotizado lá no acho que é Topa Tudo por Dinheiro, não sei. Vamos lá, solta lá. Aí a gente, Silvio Santos, ele pode melhor, todas né? as coisas, né? E ali você percebe que foi uma brincadeira, né? Então. Porque ele tá rindo, ou ele foi hipnotizado ali mesmo? Então, o Silvio Santos, ele tem o lado direito do cérebro muito desenvolvido. O nosso cérebro é dividido em duas metades, que cientificamente a gente chama de hemisfério. Então a gente tem o lado esquerdo, que é mais lógico, mais racional, mais adulto, e o lado direito, que trabalha com muita criatividade, muita imagem. Quanto mais desenvolvido for o lado direito, maior o nível de suscetibilidade. Então, nesse vídeo, é uma técnica que a gente usa chamada alucinação. Vê mesmo. Ou seja, ele está resgatando da memória dele algo que foi sugerido e ele aceitou. Num paralelo, como eu comentei desde o começo, eu particularmente, eu não uso essas técnicas para entretenimento, para brincar. Mas eu já fiz dentro de uma clínica lá em Rio Claro, né, clínica de dependente químico, a pessoa simular que ela está bêbada com um copo de água. Eu assisti esse seu vídeo. Né? Ela ficou totalmente embriagada. Totalmente embriagada com água. Ou seja, quando ela está em transe dentro desse processo, ela também está alucinando, porque ela acha que água é a bebida. Só que aí eu trabalho no lado terapêutico. Você reverte a situação. Eu falo assim, é isso que você quer para sua vida, você vai perder a sua família, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Eu assisti esse vídeo, bacana. Então... Eu vou pedir para a Michele vindo aqui para o nosso estúdio, porque eu falei para ele, para a gente fazer uma dinâmica, até para mostrar para os nossos telespectadores como funciona, porque ele atende, né? Você faz atendimento. Faço atendimento. Né? Cursos, palestras, né? Cursos, palestras, treinamentos no Brasil, fora do Brasil. Tem o RAI, que é o hipnose de alto impacto. O que é essa hipnose? Eu vi que você puxa as pessoas assim. É isso que é hipnose de impacto? De alto impacto, seria isso. Você puxa a pessoa para você, não é? Como é que é? É hipnose instantânea. Né? Tem a rápida e tem a ericksoniana. Agora eu vou te perguntar, você já usou a hipnose para benefício próprio? Não. Né? Ué. As pessoas elas pedem muito coisas absurdas. Né? O que a gente faz muito é o chamado de rapport. O que é rapport? É estar em sintonia. É você passar para outra pessoa exatamente a forma com que você é. Ou seja, entrar no canal de comunicação dela. Então, você é da área de comunicação. Então, você sabe que existem pessoas visuais, auditivas e sinestésicas. Sim. Então, se a pessoa é visual, eu não posso entrar no sinestésico. Eu tenho que fazer Gera rapport. conflito. Exatamente, eu tenho que entrar na sintonia. E a Michele? Michele aqui, nossa querida Michele, ela que faz os nossos cortes, ajuda na edição. Eu cheguei para ela e falei, quer ir? Porque eu tenho medo. Ela falou, Nete, eu tenho medo, mas vamos ver. Você vai mostrar um pouquinho da dinâmica que você faz nos seus cursos, é isso? Isso. Então, agora é com você. Mas é coisa boa. Tá. Então, vamos lá. Você tem... Aqui a gente vai trabalhar como algo rápido, a gente vai dar um presente hipnótico para ela se sentir bem. Eu também quero um presente. Fala um sentimento positivo dentro da sua vida pessoal ou profissional que você queira aflorar, que você queira colocar para cima. Ser feliz, pode ser. Felicidade? Felicidade, Então, tá bom. Você concorda que existem pessoas que
querem impedir que você seja feliz? Sim. Então, eu vou pedir para você colocar os seus 2 pés juntos, ok? Essa minha mão aqui, ela vai representar todo mundo que não quer deixar você ser feliz. E a sua mão você vai colocar aqui em cima da minha, tá? E você tem que fazer o quê? Afastar isso. Eu vou impedir. Em algum momento eu vou pedir para você fechar os olhos. A partir do momento que eu falo a palavra durma, você vai fechar os olhos e abaixar a cabeça. Somente isso. Quero que você olhe para esse ponto e se concentre em toda a sua felicidade. Olhando fixamente para esse ponto. Vou pedir para você forçar sua mão para baixo. Bem forte. Bem forte. Quebra minha mão. Mais forte. Essa é toda a força que você tem? É isso? Dá para baixo. Os olhos mantém bem relaxados. Sentindo muito bem. Respira calmo e tranquilamente. Mantém uma respiração calma e tranquila. Eu quero que você comece a se lembrar agora de momentos felizes da sua vida. Momentos que podem ter ocorrido há muito ou há pouco tempo atrás. Momentos de felicidade. Veja, ouça e sinta. Traga essa sensação para você. Perceba essa sensação incrível. E você sabe que você é uma excelente profissional. E que você quer ir muito além do que você imagina. Isso. Traga isso para você. Imagine uma luz da cor da felicidade aumentando mais e mais. Em algum momento, eu vou pedir para você tocar a palma da sua mão na cabeça. Bem devagar, começa a tocar a palma da sua mão na cabeça. A partir de agora. Isso. Bem no topo. Quanto mais felicidade, mais pressão existe. E você sabe que existem pessoas que querem tirar a sua felicidade. Em momento nenhum você vai deixar. Bem rígido. Bem rígido. Bem rígido. Ninguém pode tirar isso de você. Ninguém. Ninguém. Querem tirar a felicidade de você. Bem colado, bem colado. Bem rígido. Vão tentar tirar a felicidade. Em momento nenhum. Bem rígido. Bem rígido. Somente com o estalo dele você vai soltar sentindo bem. Isso, relaxa, calma, tranquilo. Trazendo essa sensação incrível para você. Em algum momento, eu vou estalar meu dedo. Você vai abrir seus olhos se sentindo muito bem. 1, 2, 3, abre os olhos. Tudo bem? Deus. Tudo bem? Sim. Que força é essa? Olha, eu fui lá e puxei o braço dela, a mão dela, totalmente colada ali. E eu estava tentando entender o que ele estava falando e eu não estava entendendo nada do que você estava falando. O que você estava fazendo com ela ali? Na realidade, o primeiro momento, eu perguntei para ela que sensação que ela queria ter. Né? Ela falou felicidade. Sim. Então, esse exercício que a gente fez, que ela não está esperando o que vai acontecer, meu Deus, o que foi? Esse é instantâneo. Né? Essa reação de medo. Exatamente. Né? E aí, o que acontece? Você começa a falar mais calmo, tranquilo, e pedir para ela resgatar as sensações de felicidade. Não sei se do ângulo que você está, deu para perceber leves sorrisos nesses momentos. Né? Porque ela está trazendo do inconsciente dela. Só que a minha mão estava representando o quê? As pessoas que querem tirar essa felicidade. Né? Então, eu falei, em algum momento, você vai colocar a palma da mão na sua cabeça. Né? E existem pessoas que querem tirar. Em momento algum, você vai deixar isso. Foi bem a defesa colado, dela. bem junto, bem colado. E pode vir o Hulk aqui. Vai sair a cabeça com a mão colada. Você estava sentindo que eu estava puxando? Tava. E você estava tendo controle disso? Qual foi a sensação? O que você sentiu, Michele? Não parecia que eu tava fazendo força. Parecia que eu tava colocando a cabeça na mão normal, assim. Mas o que você sentiu, assim? O que você estava pensando? Você conseguia pensar? Você resgatou realmente aquilo que você precisava? Sim, pensei nas coisas boas e toda a felicidade que eu queria sentir. Aí eu tava sentindo. E não deixou de jeito nenhum ninguém tirar a sua felicidade dali. Pois é. Foi bom? Gostou? Foi legal. Então você agora acredita nisso? Acredito.
Ai, que bacana, Bom. né? Essa sensação das pessoas, né, de se descobrirem, assim, de perceberem o poder que elas têm também. Porque Esse você é o é uma grande- ferramenta, mas o poder está nela, né? O poder está totalmente nela. E aí, de repente, você pega e faz assim, dorme, relaxa, calma, tranquilo, você sentindo muito bem, trazendo para você. Eu quero agora que você potencialize muito mais recursos que você queira. Paz, amor, equilíbrio, sucesso. Fazendo com que as coisas comecem a fluir para você. Todos aqueles problemas que você acha que você tinha, comece a achar as soluções deles. Todas aquelas dificuldades que você tinha, comece a ver as coisas clarearem. Comece a perceber que você tem todas as respostas dentro de você. E ninguém pode mudar isso. Os olhos se sentindo muito bem. Traz esposa. O que aconteceu? Eu tô aqui, ó, tá assim, ó. O que foi? Tá tudo bem, Michele? Tudo. O que aconteceu aí, Marcelo? Toda vez que você fizer esse movimento, você vai sentir sempre a mesma sensação de confiança. O que você tava... Opa! O que você tava fazendo aí com ela? Eu potencializei algo que ela precisa para o bem, né? Então, tem coisas que a gente fala que não é a gente que fala. Tem uma conexão com o Criador que eu achei que era necessário falar para ela aqui. Bárbara, a gente Tá vai bem? pro intervalo ou não? Continua? Então a gente continua. E gostou da sensação? Gostei. Bacana. Isso. Essa sensação que as pessoas têm no final. Exatamente. Você pode perceber que a fisionomia até está mais leve. Tá. mais... Eu engasguei. A gente vai pro rápido intervalo comercial, a gente já volta. Não saia daí que agora o negócio tá ficando bom. Sistemas completos e integrados para a gestão do transporte e da logística. Acesse activecorp.com.br. Autoescola Gopouva, o mais novo conceito em autoescola. Da primeira habilitação a todos os demais serviços oferecidos por uma autoescola. Você precisa de qualidade, confiança e experiência de profissionais capacitados. Há 48 anos no mercado, o grupo de autoescola Gopouva tem todos os motivos para garantir a segurança total a seus clientes. Excelente formação e equipamentos de última geração, fazendo da Autoescola Gopouva o local certo para o seu aprendizado. Você pode conquistar o prazer de dirigir com a Autoescola Gopouva, num dos 9 endereços instalados em Guarulhos. Cursos teóricos, CFC, com turmas pela manhã, noite e finais de semana. Simulação de provas teóricas gratuitas e todos os procedimentos para a primeira habilitação ou troca e inclusão de categoria. Autoescola Gopouva, mais que uma tradição, a certeza da responsabilidade e honestidade com seus alunos. Choupana, choperia e churrascaria. O que era bom, ficou melhor. Agora com novo endereço, mas com a mesma tradição em servir bem. Com novas instalações para que você e sua família possa desfrutar de um ambiente sofisticado e aconchegante. Venha conhecer as novas instalações da Choupana e saborear o que existe de melhor na culinária guarulhense. As melhores carnes, as mais saborosas pizzas. Choupana, choperia e churrascaria. Rua Força Pública 345. Telefone 2440-3430. 2440-3430. Com estacionamento próprio. Choupana, choperia e churrascaria. O Colégio Êxitos, com mais de 22 anos de história em Guarulhos, já formou mais de 10 mil profissionais em cursos na área da saúde. Está com matrículas abertas para auxiliar em enfermagem, técnico em enfermagem, técnico em radiologia, entre outros. O Êxitos se uniu à Unicesumar, a melhor universidade do país, segundo a avaliação do MEC, para oferecer o melhor ensino à distância. São 38 cursos de graduação e 30 de pós-graduação. Colégio Êxitos e Unicesumar. Qualidade e ensino que você pode confiar.
Marcelo Galante, hipnoterapeuta, um dos maiores hipnoterapeutas da América do Sul aqui no nosso programa. Ele que veio da Praia Grande trazer esse conteúdo, essa informação para a gente, né? Uma prestação de serviço, falando um pouco sobre a hipnose e a hipnose clínica. E vocês puderam acompanhar no intervalo antes, né, no bloco anterior, a Michele entrando aí. É um transe. É um transe. Ela resgatando aí a felicidade que ela tanto busca. E realmente eu pude constatar que ninguém tirava a mão dela ali da cabeça. Não tira. E ela é toda delicada, para vocês terem uma noção. A Michele, ela é toda delicada ao falar, ao fazer as coisas aqui, é muito prestativa, de uma educação e uma doçura. Você pode perceber sim. O tanto que ela é doce, mas a mulher, ela se tornou uma mulher de ferro ali, que ninguém... Não tira. Esse é o poder que é o poder mente interno, que a gente fala, não subestima a sua própria capacidade. A gente tem uma capacidade incrível mental. Pois é. Agora, uma curiosidade. Aquela coisa que a gente fica assim com o badalo, com o dedo, tem aquelas rodas que você é meio colorida. Aquilo também funciona? Na realidade, aquilo é muito místico. A ideia desse processo é você cansar os olhos, né? Então, quanto mais você tem amplitude, mais o seu olho está cansando. E quando você está aproximando do seu olho, a tua tendência é fechar o olho. Então, não é o pêndulo, não é o pêndulo, não é o relógio, não é nada. É simplesmente uma técnica, né? Então, você vai se aproximando e você... Como foi a sua primeira hipnose? Nossa. Foi tensa? Como que foi? Você lembra disso? Vou resgatar, vou hipnotizar ele. Porque, na realidade, para você fazer a hipnose, você precisa ter confiança. Então, as pessoas sempre acham que, eu não vou conseguir. Eu aprendi tudo na teoria e na hora de fazer, será que vai dar certo? Então, você tem que ter aquela confiança de que as coisas... Você fez cursos fora do Brasil, né? Fiz cursos fora. Então, você tem que ter aquela confiança. Não adianta você ter só um certificado na parede, que às vezes a gente vê um monte de gente ali, mas você hipnotiza? Não, eu tenho medo. Existem duas vertentes dentro da hipnose, que uma é esse lado do entretenimento e outro do clínico. Só que as pessoas brigam demais e, na realidade, com esses anos de experiência que a gente tem, a gente percebe que o pessoal do lado clínico não gosta do entretenimento porque não sabe fazer esse tipo de situação. Porque, às vezes, no consultório você não precisa colocar em choque, né? Choque a técnica. Mas, às vezes, a pessoa pede, você pode fazer comigo? Como é que é aquele negócio? Então, é importante você ter todas as técnicas para poder usar da forma correta. E teve alguma hipnose que te marcou, assim, que te deixou um pouco abalado? Conta pra gente. Abalado, não. Senti gratidão. Foi uma moça que ela sofreu um abuso sexual e a gente fez uma técnica chamada linha do tempo. Nessa linha do tempo, a gente colocou ela em posição fetal, levamos até o útero, ressignificamos e fizemos um renascimento através de uma respiração chamada rebirthing. E ela apaga tudo isso da memória dela? Não existe apagar a memória. Não existe. É ressignificar. É dar significado positivo para aquela situação dela. Então, por exemplo, se tivesse algum programa do governo aí para essas pessoas que são estupradores, serial killers... Será que se tivesse uma proposta aí, não seria interessante? Até não iria diminuir a criminalidade, os abusos sexuais, os traumas, porque essas pessoas, elas com certeza sofreram algum tipo de trauma. Sim, a gente acaba falando que o círculo acaba se tornando vicioso. Aconteceu comigo, então é um padrão, então vou fazer. Então, desde que a pessoa queira, tem como mudar isso. Sim. E você presta também assessoria? Pega aí uma pessoa, faz gratuito, você tem essa coisa ou não? Ou os seus cursos são totalmente... Então, como eu disse, eu tenho cursos, palestras e treinamentos, a gente dá treinamentos no Brasil todo e fora dele, mas existem algumas situações onde a pessoa não tem um investimento para aquilo, a gente avalia, vê se realmente quer e abre uma exceção ou outra nesse lado mais um projeto social, vamos dizer assim. Você, para quem quiser uma palestra sua, te levar numa empresa, até mesmo para ajudar os funcionários, porque né, é legal. Sim. É um leque, na verdade. Né? Você pode ir em empresas, dar palestras, ajudar funcionário. Enfim, como que faz para te achar? Então, eu tenho no Facebook, que é Marcelo Galante, no Instagram é Bastidores da Hipnose, e tem o meu telefone, que é o WhatsApp, é o 13, que é do Litoral Paulista, né?
Então é 13981306393. E tem daqui de São Paulo, que é o 11-99688-8770. E quais são os mitos da hipnose? O que não existe na hipnose de jeito nenhum? Não existe domínio de mente, não existe você vai fazer o que eu quero. Não, hipnose não é sono. Né? Enfim, o sonambulismo, então, não é uma hipnose? Não. É um estado do sono. É um estado do sono. Não tem nada Até a ver. porque a gente tem as ondas, as frequências cerebrais. Agora a gente está em frequência beta. A frequência da hipnose que a gente viu aqui é a frequência alfa. E a do sono é a delta. E quando você não consegue hipnotizar alguém, assim, você ainda insiste? Você precisa, você sente aquela necessidade? Eu falo assim, eu não gosto de batalha mental. Se a pessoa não quer, existem 7 bilhões de pessoas no mundo que queiram, que de repente a gente possa escolher que queira. Então não faço batalha mental. Até porque é um medo, está protegendo ela de alguma forma. Porque o medo faz parte também, como a gente estava falando em off, por um lado, faz ele bem, é positivo. porque ele te limita das coisas, né? Bom, Marcelo, infelizmente o programa acabou. A gente vai ficar aí com a Malvina, com a Que Tem. Quero agradecer a tua participação e já estender um próximo convite para você estar vindo, falando das suas palestras. Olha lá que bonitinhos os dois, olha lá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Então, quero agradecer. Muito obrigada pela tua participação. Espero que você tenha curtido o nosso programa. Muito, demais. Eu agradeço muito o convite e numa próxima oportunidade Mande vai ser um um prazer. beijo para todo mundo lá do litoral, viu? Beijo, ó. Tchau, Praia abraço. Grande. Gente, até a sexta.